Salve, galera! Eu sou Rodrigo Grolli e vocês estão mais uma vez no Lupus em Fábula e eu tô aqui mais uma vez com o meu amigo Marcos Keller. Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para conversar sobre aqueles arcanos maiores que a gente está falando do simbolismo, Rider-Waite-Smith, a Pamela, é disso mesmo. Isso aí, e hoje, dando sequência ao que a gente já vinha fazendo, né? A última carta foi a Justiça, a gente segue para a carta do Pendurado. E para você não ficar pendurado aí sem saber quando chegam as notificações dos vídeos novos, se inscreve no canal, marca lá o sininho e já deixa aquele joinha aí pra gente, para você continuar acompanhando esta série. Né? Deixa eu acrescentar uma coisa importante aqui para a galera também. Nós estamos expandindo os materiais da Lupus em Fábula aqui do canal. Vai ter muita coisa que a gente deixa concentrado aqui. Tem o Cursa falando de runa, tem a Júnia fazendo review de tarô, tem um monte. O Grola tá prometendo um review de todos os HKT que a gente está aguardando já tem um tempo também. Eu tenho algumas outras coisas que eu tô querendo fazer pro Lupus. E se você tem algo que você fala assim, nossa, ia ser muito legal se o Grola, o Curso, o Cris, o Keller falasse sobre tal coisa, se a Júnia falasse sobre tal coisa no canal. Manda pra gente, manda nos contatos, deixa no comentário que a gente tá acompanhando e quem sabe você não dá ideia de um próximo programa, um tema, alguma coisa. É isso aí. Participe. Manda aí, deixa nos comentários. Os comentários estão aí para isso. Deixe suas impressões. Bom, pessoal, então hoje, como a gente está falando, vamos falar da carta do Pendurado. Tá? É uma carta que ela não é tão rica simbolicamente quanto outras cartas que a gente já falou aqui, como principalmente as cartas iniciais, o Louco, o Mago, Sacerdotisa, a Roda da Fortuna, que tem muito Exato. elemento. Ela é uma carta que visualmente tem bem menos impacto. Tá? É, já como a nossa base, né, é principalmente o tarô do White, vamos falar uma citação do White aqui sobre o pendurado. Ele diz o seguinte: este é o símbolo que supostamente representa a prudência. E Eliphas Levi diz, em sua maneira mais superficial e plausível, que é o adepto limitado por seus compromissos. Tá? Eu Ah, gosto que ele fala do. Perdão, eu gosto que ele fala da maneira mais superficial e plausível, porque o Levi estava juramentado de um monte de coisa, sim, né? sim, Tem várias sim. coisas do Levi que ele organiza. O Levi é o cara que organiza todo o esoterismo ocidental, assim. O primeiro cara que junta tudo num balaio e fala: olha, é isso. Tanto é que eu estava conversando com o Peu, um amigo nosso, e ele falou: do Levi para trás é difícil você entender as coisas, é do Levi para frente. E o que não bater você tem que ignorar, ele brinca. Porque o Levi é quem junta tudo e mesmo assim ele estava juramentado. Então tem várias coisas que ele não revela, só deixa ali de pontos, né? Vamos lembrar também que o Keller está falando que está juramentado. Outro cara que também estava juramentado, que a gente já citou aqui, é o próprio White. Sim. Então, a gente já falou anteriormente, o Pictorial Key é um livro que ele é muito fraco na representação, na explicação simbólica do baralho que ele criou. Tá? Muitas coisas ele ficou com ele levou, não tem diários, não tem Nunca registros. teremos. Então, a gente não sabe exatamente muita coisa do que a gente acaba falando sobre o baralho Rider-Waite e as cartas dele, são especulações simbólicas de N outros autores, e a gente cita muito aqui o Casey, que era irmão de ordem do White, e ambos beberam muito na fonte do Liberty, né, que era o livro do tarot Uhum. da Golden Dawn. Então, assim, ele refez o baralho, né, para a ordem que ele criou posteriormente, que é a Builders of the Addictum. Eles têm o próprio deck que foi criado, foi indicado pelo Casey, aonde ele, já falamos disso também, ele cita que fará correções a simbologias do White. Né? Então a gente tem muita coisa que é tirada do case. Tá? Mas seguindo, aqui a gente vamos falar um pouquinho sobre o próprio nome. O arcano também é chamado em outras línguas aí de Eupenduto, Lependu, The Hanged Man. Né? Todos os nomes são nomes para esse arcano 12, ou o homem pendurado, né? Ou enforcado. Tá? Tem, enfim, pessoas diferentes dão nomes diferentes para essa carta. A gente não gosta muito de falar no enforcado, porque ele não está literalmente enforcado, ele está preso pelos pés, como vocês estão vendo na carta. Tá? O Corte de Gebelin, que foi um importante estudioso de tarô e também foi um pastor protestante, né, nascido em Nimes, na França, que iniciou a interpretação do tarô como um repositório de sabedoria esotérica em 1781. Ele Só uma coisa, defende. Grola, Ah, que eu acho que era legal também falar assim,
que é como os cristãos olham bem para o tarô, né? A gente já falou várias vezes aquele Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, do né? Que é um livro tarô. de cabeceira de papas, né? Papa João Paulo II, Então, especificamente. ele Tem uma falava foto isso. dele com os dois, que, né, aquela edição que deve ser alemã, não sei, em 2 volumes. Então, os dois no Brasil Sim, que é um aqui volume é só. a Paulus, né? A Paulus, Pela acho editora que Paulus, isso. mantém. Então, é para você ver que tem relação, não é uma coisa solta. Bom, então o Corte de Gebelin, ele defende a posição do pendurado afirmando o seguinte, tá? A citaçãozinha dele. A prudência só pode ser representada de maneira visível aos olhos por um homem de pé, que com o pé estendido avança o outro e o mantém suspenso, examinando o lugar onde possa colocá-lo com firmeza. Esse é um cara realmente bem prudente, né? O título desta carta era, portanto, O Homem com o Pé Suspenso, Pé de Suspenso, ou Pé Suspenso, né? Mas colocado entre a força, temperança e justiça, quem vê apenas a prudência que queríamos e tínhamos que representar originalmente? Uma boa pergunta. E eu quero lembrar de mais uma coisa bacana. É bem aquela cena do Indiana Jones, né? Que a gente até cita no nosso curso também, Sim, que é Diante do Precipício, né? Que ele vai meio na prudência e fala, meu Deus, e agora, né, cara? O que eu faço? Só que o sentido da cena é outro, mas é é aquela outro. coisa de, e agora? Eu quero sentir, né? Tem chão. Lá é um teste de fé, é Lá é um diferente. teste de fé, é diferente. Aí a gente vai para o case, né? Falando sobre o pendurado. O homem sofre um tipo de iluminação através da provação, e como tal, os velhos conceitos da psique são perdidos e um novo indivíduo reconstruído emerge do mar do caos. Tá? Sempre psicológico, né? Sempre. Casey, ele bebeu muito da psicologia do começo do século passado, né? Então é sempre ele traduz aquele esoterismo ocidental através dessa nova ciência que estava surgindo, né? Sobre a representação geral da carta, no pictório, o White escreve o seguinte: de acordo com outros, é de fato a interpretação dominante. Ela significa sacrifício, mas todos os significados atuais atribuídos a esta carta são intuições de cartomancistas, independente de qualquer valor real sobre o significado simbólico. Tá? É uma afirmação um pouco complicada, tá? Mas a gente tem que ver que o White era maçom, membro da Golden Dawn, e ele, como a gente já mencionou, revelou muito pouca coisa sobre o real simbolismo que ele aplicou à carta. Tá? A gente, de fato, já consegue observar que, dentre as ordens, existia uma chave muito maior de sacrifício do que a chave que a maioria dos tarólogos usam hoje em dia. Uhum. Que eu entendo, mas eu acho um pouco controversa, tá? Eu entenderia como homem sacrificado, mas não como uma posição de sacrifício pura e simples, tá? Mas isso é questão que a gente fala no Mitos Modernos e Cultura Pop, que inclusive esquecemos de falar no começo, tem turma agora em setembro, tá? Então, se você está vendo esse vídeo, vá aqui no link na descrição do vídeo, que tem lá as últimas vagas para você participar dessa nova turma, onde a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais dentro do E curso. E corre, porque se tiver 5 vagas é muito. Acho que ainda já tá chegando nas extras, assim. Então vai lá, aproveita e cola com a gente, que vale muito a pena. É isso aí. E voltando aqui, o nosso amigo Alan Ramos, que agora é o nosso também redator, ele descobriu uma coisa muito interessante. O White, ele escreveu alguns outros textos sobre o pseudônimo de Grande Oriente. Tá? E nesses outros textos ele pode ter colocado pequenas pistas sobre a interpretação dele dos significados das cartas. Tá? Sobre o Arcano 12, como o Grande Oriente, ele dizia o seguinte: o símbolo da renúncia, por qualquer causa e qualquer motivo. Uma outra citação ainda: o caminho da escolha, reversão do homem natural, aquele que não amou sua vida até a perda dela, conquista do medo daqueles que podem matar o corpo. Tá? O Alan ainda, como é um profundo conhecedor da Rosa Cruz e do martinismo, né? Para quem não sabe o que é o martinismo, como é que a gente pode definir o martinismo de forma bem simples, Keller? É o esoterismo É uma cristão? ordem cristã, é uma ordem cristã esotérica. Essa é a parada, assim. É que ele tem alguns detalhes específicos que está associado a São Martim, né? E por aí vai, que é muito específico, mas no geral é uma cabala, um esoterismo bem arraigado no cristianismo.
Então, o Alan lembrou aqui de forma bem importante no roteiro que o White, ele era cristão, tá? E provavelmente algumas das citações dele se inspiraram em passagens bíblicas. Por exemplo, aqui ele citou João, capítulo 3, versículo 3. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Porém, o termo de novo, a partir do grego anotem, também significa do alto. Então tem um duplo sentido nesse texto original. E aí ficaria mais ou menos assim: quem não nascer do alto não pode entrar no reino de Deus. Tá? Ainda sobre a imagem, dentro do contexto cristão, é bacana comentar a citação do livro que a gente falou agora há pouco, que é o Meditações nos 22 Arcanos do Tarô. Tá? Esse livro existe em português, é lançado, como a gente falou, pela editora Paulus, que é uma editora católica, e supostamente era o livro de cabeceira do Papa João Paulo II. Tá? Então aqui ele faz uma citação a este livro. Outra característica do homem espiritual é que ele está de cabeça para baixo. Isso significa, primeiramente, que o terreno sólido está sob seus pés em cima, enquanto o terreno baixo é percebido só pela cabeça. Ou seja, os pés do homem espiritual, seu fundamento, tá? Lembrando que pés, raízes, fundamentação, tá? Ele está no mundo espiritual, entre aspas aqui, nas nuvens, né? Se sacrificando muitas vezes no mundo terreno ou material e sendo também incompreendido por só estar com a cabeça aqui, compreendendo estar de passagem por este mundo. Tá? Então, isso aqui é uma visão particular, mas bem interessante no que se fala do pendurado. Né? Mostra ele como um pouco... Acho que você vê um pouco de um retrato meio visionário dele nesse ponto? Não só visionário também, Grola, mas eu acho que bate com aquela coisa do sacrificado, saca? Porque ele tá meio que... Ele entende que a passagem por aqui não é fixa, que o lugar dele não é aqui, então sacrifico parte da existência em prol de uma sabedoria ou de um lote no céu, saca? Um terreno, a minha parada é um outro olhar. Então tem algo ali. E também eu gosto porque bate com aquela coisa de que há uma sabedoria no enforcado, né? Ele não tá fazendo isso de graça, ele aprende com o processo, ou ele acessa uma sabedoria. Isso eu acho interessante. Mas na tua opinião, ele... Porque assim, a gente... Vamos lá, voltando, no Mitos Modernos, a gente fala muito sobre o Chosen One, o herói, entendeu? Enfim, toda a expectação que tá aqui. Então aqui a gente tá passando... É uma fase por qual esse herói está passando. Você acha que ele já tem consciência disso, ou é intuitivo, cara? Não, é intuitivo. Eu acho que assim, na primeira vez que ele tá fazendo pela jornada, é intuitivo. Depois, meio que ele saca que o conhecimento às vezes já tá nele. Então, na primeira vez, ele já tá nele, mas ele não consegue aplicar. Então ele fica parado porque ele não sabe o que fazer com aquilo, saca? Eu não sei o que eu faço com esse conhecimento. Então eu fujo, então eu não lido, eu não sei como fazer. E nos outros momentos, eu acho que se a gente fala assim, já fez a primeira jornada, né? Numa segunda jornada, é aquele momento que ele percebeu que ele tem todos os elementos, mas ele não consegue processar. Então ele se tira para processar. É um momento onde ele para e fala, não, eu tô com tudo aqui. Né? E aí ele começa a juntar as coisas para poder dar o próximo passo. Então eu acho que eu consigo ver esse sentido. O livro católico aí tá certo, essa é a parada. Assim, eu acho que ele tem um sentido. Porque a gente fala muito sobre o choque posterior à justiça, né? No curso. Eu acho interessante essa visão de que essa coisa dele estar de ponta cabeça porque as raízes dele não estão no solo e, portanto, sim, ele é o escolhido, né? Ele é o chosen one, né? Da parada toda. Você segue aí falando um pouco da postura dele, Keller? Da postura e da posição de perna? Com prazer, cara. Vamos lá. Se você der uma olhadinha na carta, ele tem uma posição, tipo esse 4zinho, que ele é meio suspeito. Você fica meio, por quê, né? Que posição mais incômoda, que posição mais bizarra. Muita gente conta a história, por exemplo, de que fazendo esta posição, ele tá já se soltando de um dos pés. Então ele tá no processo de libertação. Isso são análises que a gente faz a partir da imagem. Mas outras pessoas também fazem certas análises. Por exemplo, um cara chamado MacGregor Mathers, que foi o fundador, né, um dos fundadores da Golden Dawn, a ordem que a gente já falou que o White fez parte, o Casey fez parte também. Ele tem um livro chamado The Tarot, e ele fala o seguinte sobre a postura do arcano, né? Ele analisa que as mãos, elas são amarradas atrás das costas de tal maneira que o seu corpo forma um triângulo
com a ponta para baixo. Para baixo porque a nossa posição não é a posição dele, é a partir do ponto de vista do enforcado. Né? Observa o desenho da carta que está aqui do lado. Você vai ver que tem Você vai ali. entender, olha aí, faz um triângulozinho. E suas pernas são uma cruz acima dele. 2 sacos ou pesos são colocados nas axilas. Isso simbolizaria o sacrifício. Então, olha só. Para ele, isso seria uma posição de expiação, um processo de purificação ou de apaziguamento. E aí tem um outro olhar que também é importante, que eu vou falar um pouquinho melhor aqui para frente, mas se a gente for pensar nos elementos simbólicos que estão colocados ali, já aparece a cruz, que tem uma coisa de sacrifício. A cruz tem um sentido muito óbvio de sacrifício quando a gente fala. Né? Estamos numa sociedade, em sua maioria, cristã, ou pelo menos de cultura cristã. Então a cruz ela vai ter um simbolismo ali. E o triângulo feito pelos braços também tem um simbolismo importante. Os braços eles estão para trás e eles formam um triângulo. A gente já vai analisar melhor por quê. E aí que tá, naquele velho exercício nosso de ver nuvem, porque não deixou escrito, a gente só tem fragmentos do escrito, a gente faz aqui uma pesquisa mesmo. Uhum. Se você olhar para a carta que está aí na sua tela, você percebe que esse triângulo dos braços para trás, ele aponta para cima para a gente, que está olhando, mas ela aponta para o observador, mas ela aponta para baixo pro sujeito enforcado. Teve muita gente que falou assim, então ele tá fazendo para cima como símbolo do fogo, para que pro observador parece que o triângulo tá para cima. O símbolo alquímico do fogo é um triângulo. Mas aí não bate a correspondência da carta. Porque o White, em associação com a Cabala, fala que o enforcado está correspondente ao elemento água. Né? Essa é a proposta. Só que, dentro do ponto de vista do enforcado, ele está fazendo um triângulo para baixo. Logo, tem associação com o elemento água para isso. O homem está na posição ali de ponta cabeça, a água está representada para ele, que é o observador interno do processo. Então é uma coisa interessante para a gente dar uma olhadinha e dar uma repensada. Foi isso que foi colocado? O braço não está para trás à toa naquela posição quase, se você for olhar bem, ela é quase não anatômica. Quando a gente bate o olho, tem uma forçação nos ombros da anatomia ali para ficar daquele jeito. Então é uma análise importante que dá pra gente fazer também. Um outro detalhe, voltando agora para a cruz nas pernas, né, é que essa perna esticada, uma perna tá esticada e amarrada, é a perna direita. Se você olhar os decks anteriores ou contemporâneos do White, tipo Marcella, o Oswald Wirth ou o do Papus, tal, você vai ver que é o contrário às pernas. A perna que tá esticada é a esquerda nos outros tarôs. E vale comentar também que nessa época se associava o arcano com a letra hebraica Lamed. É uma das associações que a gente tem, que está associado a um pequeno L também. Então essa posição da perna do pendurado seria uma alusão a essa letra Lamed, essa é a ideia. Autores de livros como Eliphas Levi, o Mebs, tal, eles também batem com essa associação. Que fala, não, esse aqui é Lamed, nos tarôs antigos. Só que o White e a forma da Cabala, da Golden Dawn ver as coisas, não associa mais a Lamed. Associa a letra Men, que está ligada à água. Então, retirou. O White, sabiamente, falou assim, olha, não posso deixar isso aqui não, porque isso aqui tem uma associação visual a Lamed. Eu quero retirar essa associação visual. E aí ele inverte a perna para você perder a representação ali do que seria Lamed naquela perna. E aí você vai ter o Foster Case também, que contribui, né, com essa história do elemento água, porque ele fala que a cor azul da roupa do pendurado estaria ligado a isso. A gente já falou que cor aqui é um pouco complicado, a gente discute essa questão das cores, mas pelo menos o azul como uma cor primária, uma cor fácil de alcançar, está provavelmente no original. E vamos lembrar que o Case fez questão de colocar essas cores no deck da Builders. Então, exato, no deck dele, as cores estão bem indicadas. Inclusive, as cores no deck dele estão bem explicadas nos livros dele. Ele leva muito a sério a questão das cores. Demais, assim, cara, assim, sem limites. Tá? Pessoal, um outro detalhe que o Keller falou, que é só deixar explicado aqui. Tá? Essa favor. Questão para quem está estudando Cabala e associações com as letras hebraicas. Então, decks anteriores a Golden Dawn, eles colocavam o Aleph, que é uma letra que representa o louco, como mago. Isso fazia com que você deslocasse todas as letras para frente.
É. Lamed, por exemplo, está relacionada com a justiça, que a gente viu lá atrás. Uma vez deslocada para frente, ela estaria relacionada com o pendurado, tá? Existiu, sempre houve muito debate, né, de qual era a correlação certa, tá? Até que existe uma suposta explicação, tá? Lembra que o Keller falou que o Papi, o Levi, todos esses caras estavam trabalhando com votos de silêncio, tá? Aparentemente, as publicações públicas é bizarro, mas é isso, né? Os materiais que eles fizeram públicos, que foram editados, jogavam o Aleph para o mago e deslocavam todas as letras para frente. E as posições corretas das letras só eram explicadas dentro das ordens. Tá? Então, isso era um truque para eles saberem quem realmente era iniciado e quem não era. O Certo? erro proposital, né? O erro proposital. Se o cara atribuiu a letra que estava lá no livro que está sendo vendido e ele não sabe a explicação que tem a troca, então ele já de cara sabe que aquele cara não era iniciado. Supostamente, foi o Gebelin, foi o Kurt Gebelin que começou com o negócio de tiragem invertida. Não lembro se foi o Gebelin. Supostamente, a origem das tiragens com carta invertidas é a mesma. Ele explicava para os profanos que você podia ter a carta invertida, mas dentro das ordens era explicado que não se fazia isso. Então eles conseguiam saber quem era iniciado e quem não era através do jeito que o cara dispunha as cartas do tarô, certo? Isso, enfim, é o que é dito. A gente Não está escrito em lugar não está nenhum. escrito em lugar nenhum, entendeu? A gente sabe que realmente dentro das ordens eram utilizados esse tipo de truque para saber quem era quem, ou quem estava simplesmente pegando informação vazada, né? Isso, obviamente, até o Crowley, que pegou, escancarou a porra toda e passou a grande maioria das informações. Crowley, como é que era o secretário do Crowley lá, que fez o Regadier, né? O Regadier Israel. pegou a maioria dos ritos da Golden Dawn e publicou, depois que a ordem acabou, enfim. Mas, assim, a gente ainda sabe que tem alguns detalhes, todos entre aspas, porque a gente já viu o material da Golden Dawn que não está detalhado no livro do Regardier, tá? Mas, assim, eles usavam de alguns truquezinhos para identificar quem era iniciado e quem não era. Então, possivelmente, essa relação do próprio Papi ou do Mebis com Lamed é o que está no livro. O que eles realmente falavam nas ordens não era isso. Tá? Enfim, mas só um contextinho a mais aí em cima do Não, que acho você já falou. importantíssimo a galera notar. E é engraçado também que, com o tempo, você vai vendo que mesmo alguém que começou a ler com carta invertida, chega uma hora que o cara desiste, fala, puta que chato, né? Não precisa É, disso. E a galera para desnecessário. de fazer. A gente, inclusive, já ensina, já que dá para ler assim. Se quiser, a gente dá até uma chave técnica para quem quiser ler. Algumas 2 ou 3 chaves técnicas, inclusive, a É, gente dá. Mas a gente aconselha a seguir na desencanar. forma que der ali, desencana disso. Eu acho que Uma, uma... a pior dela é aquela que é o significado invertido. Né? Eu gosto muito da tua Não, visão sobre cartas invertidas. Você tem uma visão muito particular que a gente é, comenta no curso também. tá por lá, tá por lá. Cola com a gente que você descobre. É. E aí, uma última coisa que eu acho que é interessante a gente falar sobre a perna em cruz, tem ali, é porque conscientemente ou não, a gente nunca vai saber, né, se a gente está vendo nuvem, se a gente está conjecturando, ou se é algo que estava colocado ali. Essa mudança da perna, né, do pendurado, né, que foi aqui na Golden Dawn se troca para não ficar parecida com o Lamed, Colomado? nessa interpretação que o Groll acabou de falar, faz uma rima visual com uma cruz Filefold, que a gente vai falar depois, ou Filfot, que é uma outra forma, a gente vai explicar. Isso faz uma rima visual com ela. E deixa uma outra coincidência interessante, que a posição das pernas fica semelhante à do mundo. Então tem uma ligação visual para aquela ligação numérica entre o 12 e 21. Que a gente já sabe que muita gente faz outras ligações para interpretação numérica, né? Da carta 12 a carta 21 tem relação. Tem outros estudos, principalmente quando a gente discute sobre numerologia ali. Eu tenho uma coisa interessante também sobre essa questão das pernas, que o White removeu e o Casey voltou no baralho da Builders. Que o baralho da Builders, o imperador é muito parecido com o imperador do Marsella, e ele também tem essa posição de pernas. Aí todo mundo faz uma associação, não, ele tá com essas pernas assim, porque é o número 4, que eu acho bizarríssimo. Mas se você lembrar a citação que a gente fez ali do Meditações, ela faz sentido.
porque ele é um cara, ele, embora ele seja senhor de si, mas ele é um cara que ele tem prudência, né? Ele não mete o pé dele em qualquer lugar, ainda que os pés dele estejam voltados para a terra, certo? Sim, Ele e tem um pé fixo. a mente dele é diferente, né? Ele tá fixado num reino, né? Ele é um cara que lida com a política, com o dia a dia, né? Com a força. Então tem a ver mesmo. Bom, aí um outro símbolo que marca bastante aqui é esse brilho atrás da cabeça do pendurado. O White, né? A explicação do arte é a mais ridícula que É, tem possível no Pictorial Key. há uma nuvem na cabeça do aparente mártir. É É, isso, cara, é. é isso. No texto original, a nuvem aqui citada foi escrita como nimbus, né? Ou nimbo, né? Segundo o dicionário de simbologia, o Chevalier Gebran, não sei se a minha pronúncia está correta, mas enfim, um dicionário Chevalier que você, Guebrin. um dicionário que você vai achar, a gente já citou aqui também, um dicionário que você acha no Brasil, inclusive, que é um cavalão desse tamanho, né? Tá aqui, para ficar mais fácil. Aí, este cara aqui, este monstrão. Nossa. Neste dicionário, é citado que o nimbo designa a luz da aura. Da origem sobrenatural, ele rodeia a cabeça ou corpo do homem que recebe a luz divina. Os cristãos imitaram o costume dos romanos, que rodeavam com um círculo luminoso ou auréola os deuses e os imperadores. Mais uma citação aqui. O rosto expressa profundo êxtase, não sofrimento, que a figura como um todo sugere a vida em suspensão, mas a vida, e não a morte. Né? Aqui é uma citação à feição do pendurado, que é uma coisa que sempre é citada por muitos autores, por muitos palestrantes, enfim, como embora seja uma situação penosa, ele está com as feições tranquilas. Né? Ele tá numa boa. Tá na boa. Né? Em alguns decks, como o Original Reader White e o Tarot do Case, o cabelo do pendurado é branco. No Pamela A, não é possível discernir isso. Na verdade, o Pamela A ele é meio amarelado. É como se a tinta que ela tivesse usado para o rosto tivesse meio que se espalhado. Ele está um pouco amarelado. O Case escreveu um detalhe sobre essa questão do cabelo. Né? O halo radiante em torno da cabeça do enforcado sugere que ele é uma personificação da luz única. Para cumprir essa sugestão, seu cabelo é branco, como o cabelo do imperador e do eremita, dando a entender que ele deve ser identificado como o ancião dos dias, embora seu rosto seja jovem. Cara, você acha que isso aqui, pensando na jornada, já diz que o herói está amadurecendo? Pode ser um... Olha, eu acho que a gente vendo isso, que mostra uma coisa do amadurecimento, de que você, tipo eu, assim, que sou novo e tenho cabelo branco, tá ligado? Eu tenho desde Você os 13 passou por anos, não isso, dá para que falar você muita passou por uma coisa. história. Isso mesmo. Que você passou por um rolê, tá ligado? Você tem uma vida ali de situações e sofrimentos e por aí vai que passa por um rolê. Eu acho que dá pra gente fazer essa leitura, mas de novo eu não sei se é a nossa leitura ou se era uma proposta do que já estava lá. E sobre a questão do ancião dos dias, ela é uma ideia bem particular que também a gente não vai abordar Sim, aqui também hoje. acho. Né? Também acredito. E, cara, eu vou passar isso aqui para você, porque eu, sinceramente, eu tenho uma dificuldade muito grande em olhar pro pendurado e enxergar essa cruz, cara. Então, essa daqui é importante porque muita gente vai falar sobre, saca? Muita gente vai falar sobre. Mas. Então a gente vai abordar, mas eu também não tenho certeza. Acho até que força um pouquinho em alguns momentos. Mas o que que é? Teoricamente, essa modificação das pernas do White, ela monta ali uma cruz filefold. Então, o que que é essa cruz? Antes de falar dela, eu quero falar por que que chega nessa conclusão. Porque o White escreve isso. Tá escrito, tá citado no Pictorial Key que enquanto a figura, a partir da posição das pernas, forma uma cruz filefold. Então, o que que é a tal da cruz? De acordo com o The Oxford Guide to Heraldry, que cataloga 21 tipos diferentes de cruz, um outro nome pro filefold é suástica, que é um símbolo que você conhece pelos nazistas, provavelmente, que é a pior fonte possível de significado para esse símbolo. É um símbolo que está manchado aí, talvez para sempre. História, provavelmente. É.
Na história e no imaginário, né? Ele só se mantém com o significado de pureza no Oriente, que é onde já tem 2000 e tralalá anos para contrapor aos 70 anos de nazismo, né? Mas Os pra templos gente budistas, por exemplo, também eles mantêm. também mantém, mas pra gente ferrou. Esse dicionário de símbolos que o Grola acabou de mostrar, ele fala que a suástica é um dos símbolos mais difundidos e antigos a nível de humanidade mesmo. Porque você tem no Extremo Oriente símbolos muito semelhantes, você tem na América Central, você tem na Mongólia, na Índia e pelo norte da Europa, símbolos muito semelhantes. Então, olha lá para o Arcano 12, você consegue ver uma Vê se você suástica ali? consegue ver. Eu não consigo, sinceramente, ver perfeitamente isso. Pessoal, vamos lembrar também que eu não vou lembrar de cabeça, mas o Hydroid é de 1919, se não me engano, muito antes Pleno nazismo. da Alemanha nazista e tal. Então, eles tinham o significado do símbolo realmente vindo das Original. escolas do budismo, o símbolo original, tá? Vindo da Blavatsky, né? Na real, Sim, a Blavatsky Blavatsky meio que introduz importou, isso, né? importou isso para a É o Europa, né? símbolo. Então. Bom, e aí, assim, a última questão que a gente tem é sobre a própria forca em si, né? Sobre a estrutura de madeira, tá? No pictório, o White diz: a forca da qual está suspenso forma uma cruz tal. Tá, pessoal, vamos lembrar que aí um pouquinho a questão das crucificações romanas, a gente, principalmente baseado na origem cristã do nosso país, entendeu? A gente tem aquela cruz, uma haste maior na vertical, com uma na horizontal, mas ela não está no topo da vertical, ela está um pouco mais abaixo, certo? Essa é a cruz cristã que a gente está habituado a ver. Mas ao que diz, que historiador pode falar melhor que isso, é que normalmente as crucificações romanas não usavam esse tipo de cruz, usavam essa Sim. cruz tal, que é basicamente uma letra T, né? É uma haste em cima com uma cruz embaixo. Exato. Normalmente os romanos não usavam nem a haste principal. Você achava a primeira árvore para que você tivesse grande o suficiente para mostrar a humilhação para o público, e aí você só batia, né, na horizontal ali uma madeira e pendurava o indivíduo ali, que é uma coisa que você fazia com, sei lá, com animal e criminoso. E aí, assim, então o White cita que é a cruz em forma de tal, né? A cruz em forma de T. O dicionário de simbologia diz o seguinte: a cruz é um dos símbolos cuja presença é atestada desde a mais alta antiguidade. No Egito, na China, em Knossos, Creta, onde se encontrou uma cruz de mármore do século XV a.C. Na tradição cristã, a cruz é o símbolo máximo do sacrifício feito por Jesus Cristo. No catecismo da Igreja Católica está escrito: há uma só escada verdadeira fora do paraíso, fora da cruz. Não há outra escada por onde se suba ao céu. O tal, segundo o dicionário Michaelis, é o nome da 19ª letra do alfabeto grego, insígnia em forma de T, que os cônegos de Santo Antão usavam em seu hábito. O tal também representa a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico e está associada com o arcano do mundo. O Keller já fez menção a essa relação do pendurado com o mundo. Tá? O White ainda complementa sobre a cruz. A árvore do sacrifício é madeira viva, com folhas nela. Tá? Você não se sacrifica sobre algo que já está morto. Né? Então, Exatamente. Esse eu acho que é um dos grandes ensinamentos. E, de novo, essa associação que a gente tem entre o 12 e o 21, ela talvez está relacionada àquele processo que a gente conversou sobre a maturidade. Às vezes já tem o conteúdo, você só não consegue manifestar. sim, Mas você tá na vivência ali, você tá com a informação, você tá sentindo aquilo. E por isso que você tá imobilizado, né? Enquanto no mundo, tá manifesto. é isso aí. Pessoal, vamos lembrar que assim, isso é uma coisa que a gente está discutindo simbologia, no curso a gente discute etapas da jornada. Tá? Então vamos lembrar que depois que o herói, o Chosen One, ele parte para a jornada, todas as etapas são de aprendizado, todas as etapas trazem alguma coisa para você. Como eu falei, pode ser que a gente, analisando, vá falar que pô, os cabelos brancos do pendurado já indiquem que ele está amadurecendo. Não completou ainda, ele não chegou até o mundo, entendeu? Tem muitos autores que fazem essa brincadeira numérica que eu particularmente não gosto. Tá? Tem uma citação, inclusive, aqui que na pauta que eu até cortei do case. Porque tem o mago e a sacerdotisa
que é Ah, sim, o 1 sim. com o 2, mas não, velho, não. Tipo, não faz muito sentido, entendeu? Gosto muito da ideia, por exemplo, do Caio, que fez o vídeo do Espaço para Tarot. A gente falou, cara, quando você quer trabalhar a numeração dentro do tarô, a numerologia, você tem que ir para a gematria, né? Que é a numerologia hebraica. E aí você vai associar letras hebraicas com números e aí consegue expandir a coisa um pouco mais. Então, assim, eu particularmente sou meio contra a definir as cartas através desse caminho, tá? Mas, enfim, tem autores que fazem e aí cada um chegando no objetivo, certo? E aí, sim, quem quiser saber um pouco mais das etapas de jornada e do arco envolto ao Chosen One escolhido, ao louco, pode vir com a gente aí no Tarô, Mitos Modernos e Cultura Pop, que tá chegando aí. Mais uma vez, a gente já mencionou, mas mais uma vez, né, Calão? Tá chegando Se a próxima você turma. tá ouvindo, se tá ouvindo isso no fim de setembro, se você não está com o sininho marcado lá no nosso canal, se você não acompanha os vídeos, você corre o risco de já ter perdido a tua última chance de participar do grupo de arcanos maiores, das nossas aulas. Você tá vendo, sei lá, no começo de outubro, já era. Você Acabou. tá vendo no último fim de semana de setembro, já era. Já não dá tempo, você perdeu a primeira aula já. Então, é por isso que você tem que se marcar lá, dar o sininho, tudo certinho. E Isso cola aí. com a gente, cara. Você vai ter a chance de entender tarô. Você sai de lá entendendo com certeza absoluta. Tem muita gente que vem tirar dúvida com a gente nas redes sociais, que Uhum. tá com dúvida e fala assim: quero tirar umas dúvidas sobre o curso e tal. Pode vir, vai ser muito bem Pode falar com a recebido. A gente gente. É. conversa, a gente explica para você. E vai ser um prazer ter você com a gente. Mais de 130 alunos já formados, né, em menos de um ano aí de curso. Então, muita gente já teve, participou com a gente desse curso. Pessoal muito empolgado, o pessoal criou seus próprios sistemas de tiragem, debate com a gente, tira dúvidas com a gente no nosso grupo fechado só de alunos, Tem gera gente matérias fazendo novas, tarô. tem gente fazendo tarô, e é isso aí. E, cara, acho que é isso. E aqui, só para fazer uma graça e deixar a inveja para a galera mais uma vez, HKT4 aqui nas minhas Ah, mãos, em breve review aí para vocês, certo? Pessoal, muito obrigado. Continue assistindo a nossa série aqui. Pô, não viu todos os vídeos? Volta lá, tá lá, desde o Mago. Antes era live, agora a gente faz gravado, mas tá tudo no canal. E visualização, hein, galera? Façam os exercícios do Mind Eye e baixem o aplicativo. Para você que não sabe ainda, o Mind Eye agora é um aplicativo também. Link na descrição do vídeo. Grande abraço para todo mundo. deixa eu dar uma dica. Deixa eu dar uma diquinha rápida do Mind Eye. Você aí quer falar assim, eu quero fazer uns trabalhos, eu gosto de viagem astral, eu gosto de projeção, eu gosto de não sei o quê. Amigão, ouve o Mind Eye que você vai sair dali com o teu plano mental tinindo, teu Que tempo lindo. astral prontinho, tá passo a passo. Mais fácil que aquilo, só você chamar pedreiro astral pra construir, cara. Vai Vai lá. fazer uma faxina literalmente no seu tempo astral, vai deixar ele, ó, filé. Beleza, galera? Um grande abraço para todo mundo e semana que vem tem mais.